We could take a journey down memory lane, but where would it really go? I already know you. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai fazer resenha de Rick e Morty, aquele livro da Stephenie Meyer que é Crepúsculo, só que com os gêneros trocados. Eu acho que a gente não precisa dizer o que é a história, porque é Crepúsculo. O leão se apaixona pelo cordeiro, todo mundo sabe, não é isso? A única coisa que muda além dos gêneros são algumas pequenas adaptações pra, fazer sentido na história, e também o final, que é totalmente diferente, que eu não estava esperando por isso, porque eu não sabia e foi muito bom. Pra falar a verdade, desde que esse livro foi anunciado, eu tava um pouco curiosa de como isso seria feito e do resultado, e eu não entendi muito bem a motivação dela pra fazer isso, além de ganhar dinheiro. Mas, assim, o que pareceu é que ela queria meio que calar a boca de todas as críticas que ela recebia, falando que a história dela era machista, que a Bella era cheia de mimimi, a donzelinha em perigo, então ela queria mostrar que, tipo, não era isso, que a história poderia funcionar com os lados trocados. Eu também tava curiosa desde que falaram que ia lançar esse livro, que na verdade falaram assim, no dia que ele lançou, foi umas... Eu ia aprender foi basicamente isso. Então eu também tava bem curiosa. E depois eu vi as pessoas, tipo, reclamando muito da história, mas eu acho que a gente não pode considerar isso daqui um livro novo. Ela mesma diz numa carta no começo do livro, o editor lá falou: ei, escreve uma carta aí pros 10 anos comemorativos de Crepúsculo. E ela falou que uma carta seria super chato de só ter isso. E ela não tinha tempo de escrever um livro inteiro, nem metade de uma história. Então ela falou, vamos pegar uma história e trocar pra ser, tipo, divertido. Então eu achei legal pegar essa história, tipo, porque é como se você estivesse relendo o Crepúsculo, só que, tipo, tem tantos livros novos pra ler, pra que você vai reler Crepúsculo? Então vamos mudar um pouco e tornar a sua releitura um pouquinho mais divertida. E pra mim foi divertido. Algumas partes, admito que eu já tava, tipo, que saco, de novo isso. Mas depois foi, tipo, melhorando e tal, era, tipo, altos e baixos. É, altos e baixos. Eu tô aqui reclamando, porque assim, eu tive vários problemas com esse livro, mas no geral eu também me diverti relendo. Se vocês foram fãs de Crepúsculo, porque assim, pelo menos pra mim, Crepúsculo foi muito importante, assim, sabe? Foi um livro que eu de fato viciei, apesar de tudo, e de todo mundo odiar. Entrar no Fofox todo dia e ver as entrevistas, tipo, foi uma coisa que eu de fato viciei, então, tipo, é uma parte importante, assim, da minha vida de leitora. Então, foi, sim, divertido reler essa história com os personagens trocados. Uma coisa que foi muito difícil pra mim, e acho que pra todo mundo, foi imaginar os personagens que a gente conhece, tipo, há tempos, como outras pessoas. No começo eu não conseguia imaginar ninguém, depois foi melhorando o Beal, whatever. Eu consegui imaginar ele, aliás, eu imaginava ele que nem o Ben de Finding Carter. Então ele eu consegui imaginar, mas tipo, a Edith, que é o Edward, eu não consegui imaginar até agora, mas os outros personagens eu achei até que ok. Foi tipo mais a Edith que eu fiquei... Eu imaginava ela como a Alice, sabe? Só que não é, porque a Alice é outro personagem no livro. Foi muito confuso. Eu também tive bastante problemas com essa coisa do personagem, só que o meu problema maior foi com os personagens secundários, porque eu acho que como eles não são tão trabalhados nesse primeiro livro, é uma coisa que veio junto com a série, né? Não deu muito pra a gente ir mudando aos poucos, assim, porque eles aparecem pouco, eles falam pouco, então pra mim eles continuam sendo os outros personagens, entendeu? Então cada vez que falava, tipo, o Art fez não sei o que, eu pensava, Alice tá fazendo não sei o que, sabe? Tipo, eu não consegui trocar na minha mente os personagens secundários. Eu também, não dava pra evitar de, tipo, você... No começo ficava, cada nome que aparecia, você ficar tentando pensar quem é aquela pessoa. Alguns era fácil, mas na hora que descreveram a família inteira, que eles estavam todos juntos sentados lá no refeitório, foi muito difícil, porque estavam todos juntos, você não sabia quem era quem. Eles não estavam agindo, né? Quando fala, fulaninho acalmou o clima da sala, aí você tipo, ok. Só que quando descreve tudo separadamente, tipo... Sim, aí eu sinto que a minha leitura foi um pouco afetada por isso no começo. Eu admito que, assim, agora é um outro comentário à parte. Temos nessa edição, caso vocês nunca tenham visto ela na vida, Crepúsculo atrás. O que é um pouquinho desnecessário, mas pesado. Não fácil de ler. Mas a única parte que isso foi útil pra mim, que obviamente não ia ler Crepúsculo, né, já que eu já tava lendo outro, é que às vezes eu não lembrava de quem era o personagem. Isso aconteceu com o James, por algum motivo, que ele é bem importante. Eu falava, essa pessoa, Joss, quem ela é no outro? Aí eu simplesmente virei, procurei a página e tipo, tá. Foi a única coisa, o único momento que essa viradinha aqui, que eu virei ao contrário,
foi útil. Um comentário que as duas aqui concordam é que o Bel é muito mais legal do que a Bella, apesar dele ter as mesmas características que ela, porque afinal é o mesmo muitas vezes personagem. as mesmas falas. Assim. Ele era bem mais legal. Eu acho que ele tinha um pouco mais de senso de humor, eu não sei. É, pode ser. Agora, puxando o gancho de personagens pra relacionamentos, eu achei que todos os relacionamentos desse livro foram muito rápidos. Eu não sei se era assim em Crepúsculo, porque faz muito tempo que eu li, mas eu achei que, tipo, o relacionamento tanto do Bel com a Edith, quanto, por exemplo, a amizade do Art com o Bel foi, tipo, tudo muito rápido. Eles tinham tido 2 cenas juntos e somos melhores amigos. Os outros tinham se conhecido há 2 semanas e, tipo, me torno imortal e vamos ser felizes para sempre por eu abandonar minha família, sabe? Eu achei que foi tudo muito rápido. O único relacionamento que eu achei bem legal na história foi o Charlie e o Bel. Eu já gostava de Charlie e Bella porque eu achava as características deles interessantes de ver assim, a interação. E com ele foi a mesma coisa. Eu diria que foi até um pouco melhor, porque eu não sei, eu consegui imaginar mais facilmente as cenas deles. Outra coisa que foi mudada nesse livro, mas aí não é nem que eu culpo a Stephanie, eu culpo, tipo, nossa, a sociedade, exatamente isso que eu ia falar. Pessoas desse mundo que que assim, compõem a sociedade. é que assim, em Crepúsculo tem uma cena de estupro e uma cena de quase estupro, quando uma delas eu não sei se é exatamente Crepúsculo, mas enfim. E quando mudou os gêneros, eu tava um pouquinho... mas aqui é a história dela. E quando mudou os gêneros, eu tava um pouquinho curiosa de como ela ia trabalhar isso, sabe? Porque, querendo ou não, é uma coisa que acontece não só com mulheres, mas em sua maioria com mulheres. E eu fiquei um pouco curiosa de como ela ia trabalhar isso. E o que aconteceu foi, ela não trabalhou. Ela mudou essas cenas pra violências, outros tipos de violência. E apesar de eu entender ela, é meio, não sei, desconfortável pensar nisso, sabe? Porque eu li uma resenha no Goodreads que a menina citava a Maggie Stiefvater, sabe? Escritora daqueles livros que eu amo muito na minha vida. E a Maggie falava uma coisa... são Garotos Corvos e Calafrio. E a Maggie falava uma coisa que é exatamente o que eu sinto que aconteceu aqui. Como eu disse, não é um problema da Stephanie, é um problema da vida. Que muitas vezes autores colocam cenas de estupro no livro de maneira desnecessária só porque são mulheres sofrendo violência, entendeu? E se fosse homem seria outra maneira de violência. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Ela mudou isso simplesmente porque mudou o gênero. A gente não vai dar nota pra esse livro porque não é um livro novo, não seria justo a gente dar nota pra personagens que foram assim só trocados os nomes. Mas eu acho que vale a pena ler esse livro, principalmente se você foi aquele fã de Crepúsculo. É divertido você reler, é sempre divertido você reler um livro, então você relê com uma twist. E ele te instiga a voltar em Crepúsculo e ver, tipo, nossa, era assim, nossa, foi isso que aconteceu, sabe? Muita coisa eu não lembrava, que eu mandei até mensagem pra Isa de uma parte crucial no livro. Eu falei, que? Isso é novo? O que tá acontecendo? Não era novo. Mas enfim, eu acho que vale a pena ler sim. Se você era fã de Crepúsculo, go for it. Eu tenho sentimentos misturados em relação a esse livro, porque apesar de ter várias coisas que eu fiquei meio tipo, né? Por exemplo, o fato da história ser muito parecida pela maior parte do livro e ela poder, na realidade, ter sido muito menor do que ela realmente foi. Apesar disso, eu aproveitei a leitura. A única coisa que eu aconselho vocês se vocês leram Crepúsculo no último ano, esperem um pouquinho pra ler esse livro. Uns 5 anos. Tipo uns 5, 10, 50 anos. Não, tô brincando. Esperem um pouquinho, uns aninhos mesmo, talvez sejam suficiente pra ler. Mas leiam sim, que é uma leitura legal, apesar de, como eu disse, eu tenho alguns problemas com o livro, mas isso não me impediu de gostar. Bom, é isso pro nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deem like e se inscreve no nosso canal. Todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo, incluindo nossos Goodreads. E até o nosso próximo vídeo. And there's no